Oi, pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aí do outro lado. Nós vamos estudar juntos a aula número 4 hoje, lá da sua apostila número 1. A gente vai se propor a resolver algumas perguntas que a gente não conseguia resolver até aqui. Vamos juntos? Olha só, nessa aula a gente vai discutir como calcular determinantes de matrizes de ordem maior do que 3. A gente já sabe calcular determinantes 2 por 2 e 3 por 3. Inclusive, você está vendo ali que é pré-requisito. Se você não souber isso, você não vai conseguir calcular ordens maiores. Mas a gente vai relembrar isso nesse vídeo daqui a pouquinho. Para a gente poder calcular o determinante de matrizes maior que 3, a gente vai usar... Tem alguns caminhos que nós podemos usar, na verdade. Mas o que nós vamos ver aqui é usando este caminho aqui. Nós vamos resolver determinantes de ordem maior que 3 usando um teorema muito importante da álgebra linear chamado Teorema de Laplace. O Teorema de Laplace vai precisar fazer algumas continhas ali com os determinantes, mas além disso, você vai precisar também de saber calcular o que a gente chama de cofator de um elemento da matriz. Então, para a gente poder calcular o determinante de uma matriz 4x4, 5x5, 6x6 e assim por diante, a gente vai usar esse tal Teorema de Laplace. E para poder usar esse Teorema de Laplace, você vai ter que saber calcular outra coisa primeiro, que é a chamada coeficiente do elemento. Nesse primeiro vídeo, eu quero lembrar duas coisas que você precisa de saber antes de sair fazendo determinante 4x4 e assim por diante. Para você poder conseguir resolver, a primeira coisa que você tem que saber fazer é calcular determinantes 2x2 e 3x3. Vamos juntos aqui relembrar como é que a gente calcula. Um determinante 2x2 é bem simplesinho. O determinante 2x2 é aquele que a gente multiplica os números na diagonal principal e anota o sinal. 5 vezes 7, 35, mantém o sinal positivo. Aí a gente multiplica os elementos da diagonal secundária, no sentido contrário, e troca de sinal. 3 vezes 4 é 12, mas como está no sentido contrário, a gente troca de sinal. Agora a gente efetua essa soma, e a gente vai ficar com menos 12 com mais 35, vai ficar 35 menos 12, se eu não me engano, dá 23, é isso? Então, calcular um determinante 2 por 2 é relax, hein? É light, é só multiplicar para lá, multiplicar para cá e trocar o sinal quando estiver no sentido da diagonal secundária. Muito bem. Agora, como é que a gente faz para poder calcular o determinante de uma matriz 3 por 3? Bom, aqui a gente vai precisar de ter um trabalho um pouquinho maior, né? A gente estudou algumas maneiras de fazer essa conta, mas a gente vai usar nessa aula específica, nós vamos relembrar aquela maneira tradicional. Para a gente resolver um determinante 3 por 3, a primeira coisa que a gente faz é copiar as duas primeiras colunas aqui na frente. Então, a gente manda aqui, essa primeira coluna a gente copia aqui. Opa! Esta primeira coluna a gente copia aqui. 5, 3 e 0. A segunda coluna também, 4, 7 e 1. Se você quiser fazer naquele esquema da valsinha, pode fazer também. E aí a gente usa a mesma coisa que usamos até aqui, né? Multiplicamos no sentido da principal e mantemos o sinal. No sentido contrário, a gente multiplica e troca. Então a gente vai ficar no sentido da diagonal principal. 5 vezes 7 dá 35. Vezes 2, 70. Opa, 70. Muito bem, mantém o sinal positivo. Na outra diagonal, agora mantendo o mesmo sentido. 4 vezes 2 dá 8, vezes 0, 0, mantém o sinal. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 1, 3, mantém o sinal. Agora a gente vem no sentido contrário, multiplica e troca o sinal. 4 vezes 3 são 12, vezes 2, 24, trocou o sinal. 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10 no sentido contrário, troca o sinal. 1 vezes 7, 7, vezes 0, 0, troca o sinal, mas trocar o sinal ou não do zero não vai fazer muita diferença, né? Vai ser zero do mesmo jeito. E agora a gente soma todos esses valores para finalizar.
Devo 10, devo 24, vou ficar devendo 34. O zero eu nem vou fazer na conta, porque ele não vai entrar na conta que não vai alterar o resultado, né? Do lado de cá, 70 com mais 3, 73. Positivo. 73 tira... Opa! 73 tira 34. Você viu minha cola aqui, hein? 39. Pronto. Resolver determinantes 2 por 2 e 3 por 3 é super sossegado. É só você lembrar dessa regrinha de multiplicar por um lado e multiplicar por outro, que a gente chama de regra de Sapos. Certo? Agora, para facilitar, seria legal também você se lembrar de uma outra propriedade dos dos determinantes, chamada Teorema de Jacobi. O Teorema de Jacobi garante para nós, Teorema de Jacobi é um resultado muito curioso. Ele garante para nós que se você fizer combinações lineares das filas entre si, linha com linha, coluna com coluna, então o resultado do determinante não se altera. De novo, combinações lineares de filas entre si não altera o determinante. Ó, não se desespera. Vamos relembrar rapidinho para você entender do que é que eu estou falando. Ó, lembra quando a gente resolve um sistema de equações usando aquela técnica de adição, que você multiplica uma equação por um número para aparecer a letrinha de sinal trocado e depois você soma e corta essa letra fora para descobrir a outra? Lembra? Você multiplica toda uma equação por um certo valor, copia o sistema, soma as equações, etc. Você está mudando o sistema, mas mudar o sistema daquela maneira não muda o resultado dele, continua sendo a mesma ideia. Então, nos determinantes, vale a mesma regra. Se você combinar filas entre si, que podem ser linhas entre si, linha com linha ou coluna com coluna, de forma linear, tem que ser uma combinação linear, já te explico o que é isso, o resultado determinante não se altera. Isso quer dizer o quê? Você pode fazer com os determinantes a mesma coisa que você faz com os sistemas. Por exemplo, repara que aqui ó, a gente tem 5, 4 e 3 e 7. Não à toa é o que eu acabei de resolver ali em cima, vai dar 23. Mas, por exemplo, se você por acaso achar que esses números estão muito grandes, você pode fazer a linha de baixo menos a linha de cima, ou a coluna da frente menos a coluna de trás, ou sei lá, fazer como no sistema de equação, multiplica a segunda por 2 e soma com a de baixo, ou subtrai, diminui os números, certo? Vou te mostrar alguns exemplos aqui para a gente fazer uns testes. Ó, vamos começar com esse aqui. Esse aqui eu não vou fazer transformação. A gente acabou de resolver ele agora há pouco e a gente viu que 5 vezes 7 dava 35, positivo. Na volta, 4 vezes 3, 12, trocou o sinal. Certo? Opa! E aí a gente ficou com 35 menos 12, deu 23. Então, beleza. A gente já sabe que esse determinante vai dar 23. Agora, veja só, eu vou fazer esse determinante passar por uma transformação porque me deu vontade. Depois, lá para frente, você vai entender a vontade que tem que te dar na hora correta. Ó. Por acaso, me deu vontade de pegar esse determinante aqui e fazer o seguinte. Vou deixar ele bem grande aqui. Ó. Me deu vontade, por algum motivo, de fazer a linha 2 menos a linha 1. Vou fazer aqui embaixo para você ver melhor. Ó, eu vou pegar essa linha 2 e vou fazer a linha 2 menos a linha 1. A primeira linha eu não vou mexer. Eu vou deixar ela quietinha como ela está. Ó, 5 e 4. Não vou mexer com ela. Agora de baixo eu vou fazer assim, ó. 3 menos 5 dá menos 2. 7 menos 4, 3. É como se eu tivesse multiplicado a primeira por menos 1 e somado com a de baixo. Opa! Certo? Veja o que vai acontecer, ó. Vamos fazer. Você viu que eu meio que mudei os números no determinante, né? Eu fiz a linha de baixo, cada número da linha de baixo menos cada número da linha de cima. Veja o que vai acontecer com o resultado. Na diagonal principal, 5 vezes 3, 15. Na diagonal secundária, 4 vezes menos 2 dá menos 8 no sentido contrário, troca de sinal. Menos 8 com mais 15, vou fazer aqui, hein, para você ver, ó.
8 com mais 15, plat, 23. Repara que deu certinho o mesmo resultado que tinha dado antes. Ok? Então, o Teorema de Jacobi garante que a gente pode fazer isso e que a gente não vai tirar o resultado do que ele deve chegar. Você pode fazer combinações de lineares de filas entre si. Você tem que ser filas entre si, linha, coluna com coluna. O fato de serem combinações lineares é porque essas combinações você só pode fazer com, como é que a gente fala mesmo? Com operações básicas. Você pode somar, você pode subtrair, você pode multiplicar por um certo número, você pode dividir por um certo número, né? Então, você vai somar e dividir, vou até escrever melhor aqui. Então, você pode fazer combinações lineares, combinações lineares são combinações simples, contas de soma ou de subtração, que você pode fazer uma linha menos a outra, uma linha mais a outra, você pode fazer uma linha mais o dobro da outra, e assim por diante. Vamos fazer mais 2 exemplos aqui, ó. Vamos fazer esse daqui agora, ó. Por acaso me deu vontade de pegar esse determinante e fazer a seguinte transformação com ele, ó. Dessa vez, ao invés de mexer com linha, me deu vontade de mexer com as colunas. Eu vou fazer a coluna 1 menos a coluna 2. Então, veja só o que vai acontecer com esse determinante, ó. Vamos lá. A coluna 2 eu vou deixar quietinha. 4 e 7. Opa. Agora, a coluna 1 eu vou pegar e subtrair com a coluna 2, ó. Vamos lá, então. 5 menos 4, 1. 3 menos 7 dá menos 4. Então, é como se eu tivesse pegado essa coluna, multiplicado por menos 1, ficaria menos 4 e menos 7, e aí eu fiz 5 menos 4 dá 1. 3 menos 7 dá menos 4. Certo? Deixa eu apagar aqui para não ficar, muito carregada a tela. Pronto. Olha o que vai acontecer com o determinante de novo. No sentido da diagonal principal, a gente multiplica e mantém o sinal. 1 vezes 7 dá 7, mantém o sinal. No sentido da diagonal secundária, a gente multiplica e troca o sinal. 4 vezes 4 é 16, mais com menos dá menos. Mas no sentido contrário, troca-se o sinal. Faça a conta aqui junto comigo. Vai, vou fazer aqui, ó, no cantinho, hein, ó. Ó. Cadê? Não vai dar para fazer nesse cantinho, nem aqui no outro. Vou deixar escondido aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui, só para você ver nesse pedacinho, ó. 16 mais 7, plá, 23. Do mesmo jeito. Certo? Ou seja, combinar linhas ou colunas entre si mantém o mesmo resultado do determinante. Vamos fazer um mais difícil dessa vez, ó. Vou fazer uma transformação mais complicada agora, hein? Eu vou pegar esse determinante e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a linha 2 e tirar dela 2 vezes a linha 1. Cuidado, hein? A linha 1 eu não vou mexer, vai ficar 5 e 4. Agora, da linha 2 eu vou subtrair o dobro da primeira. Ó, o dobro da primeira, se você pegar toda essa linha e multiplicar por 2, ela vai ficar 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. Muito bem, quando eu fizer quem está na linha 2 menos o 10 e o 8, a gente vai ficar com 3 menos 10 menos 7. 7 menos 8 menos 1. Certo? Então, de novo, veja a transformação que eu fiz. Eu peguei a linha 2, eu fixei essa linha 2 e dela eu subtraí 2 vezes a linha 1. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. 3 menos 10, menos 7. E 7 menos 8, menos 1. Acho que deu para enxergar melhor agora, né? Adivinha o que vai acontecer com esse determinante? Olha só. No sentido da diagonal principal, multiplique e mantenha o sinal. 5 vezes menos 1
dá menos 5, mantém o sinal. No sentido contrário, 4 vezes menos 7 dá menos 28. No sentido contrário, troca-se o sinal. Ah, mas agora você já deve ter percebido. Adivinha quanto vai dar 28 menos 5? 23. Então, esse aqui é o teorema de Jacobi, que diz que se você fizer combinações lineares de filas entre si, uma linha mais a outra, uma linha menos a outra, e etc., o determinante não se altera como você viu nesse monte de exemplo aqui. Tá bom? Ó, na continuação dessa aula, eu vou te mostrar o que é o teorema de Laplace e vou te mostrar como é que a gente faz para resolver um determinante que por acaso é aquele ali que nós resolvemos já hoje, usando essa técnica nova. Mas isso você vai ver na segunda parte desse vídeo logo mais, tá bom? Ó, se você quiser, aproveita agora para tirar um print aqui. Pausa o vídeo, tira o print. E aqui também, se você quiser, ó, pause o vídeo e tire um print. Pessoal, eu volto com vocês na segunda parte dessa matéria, na segunda parte desse vídeo. Tchau!